Olá! Nessa véspera de Natal, eu queria refletir num texto da primeira epístola de João, capítulo 1, versos 1 a 4. Uma passagem que é importante dentro do contexto maior do Novo Testamento. Essa epístola foi escrita mais ou menos 90 anos depois do nascimento de Jesus e 60 anos depois da sua morte, ressurreição e ascensão. Então, é uma das últimas epístolas escritas do Novo Testamento, uma das mais recentes para nós aqui, e ela é importante não só pelo que ela combate, no caso do gnosticismo, mas sobretudo pelo que ela afirma. O texto diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. O que o apóstolo João nos aponta nesses primeiros 4 versos é o tema que ele vai desenvolver na sua epístola a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ele começa estabelecendo a real divindade e a real humanidade do nosso único Salvador. Jesus, o que João estabelece aqui, é quem apresenta Deus o Pai para todos os seres humanos. E Jesus tem em si mesmo a revelação da vida eterna. Somente por ele que nós chegamos à vida eterna. Somente por meio de Jesus Cristo, o ser humano tem comunhão com Deus e alegria completa. Eu queria desdobrar essa ênfase de João na pessoa de Jesus Cristo como Deus e homem em 4 pontos. Eu queria que você me seguisse aí. O primeiro ponto, nós encontramos o verso 1. João estabelece que Jesus é o eterno Filho de Deus, o Cristo, o Messias. Ele começa dizendo que Jesus era desde o princípio. Nós temos aqui um eco do Evangelho de João, do primeiro capítulo daquele Evangelho, onde o apóstolo fala que Jesus é o Verbo, que era, que é e que sempre existe, e que tudo que foi criado por ele, e ele tabernaculou entre nós. Então, Jesus aqui é aquele que era, ele existia desde o princípio, ou seja, João estabelece aqui, por divina revelação, que Jesus é eterno, ele sempre existiu. A ideia daqui de princípio é eternidade passada, eternidade sem data, um momento quando não existia tempo. E nessa eternidade, quando não existia tempo, Jesus já existia. Ou seja, o que o apóstolo nos coloca aqui é que o verbo está acima do tempo. O verbo é eterno, o verbo é divino. Antes de existir qualquer matéria, antes de existir o tempo, a história, o verbo eterno já era a palavra de Deus para a sua criação. Colocando de outro ângulo, nunca houve um tempo em que o Pai não tivesse o Filho, nunca houve um tempo em que o Filho não estivesse na presença do Pai. E esse verbo é vida, toda a vida. Ou seja, nesse verbo eterno, Jesus, o Deus de Deus, a luz de luz, o eterno Filho de Deus, o Messias, está contida toda a vida. Tanto a vida física como a vida espiritual tem origem no Filho. O que o apóstolo nos lembra aqui é que nós somos chamados aqui a adorar Jesus como o Deus de Deus, a luz de luz, como aquele que tem poder para salvar, porque compartilha da deidade com seu amado Pai. Somos chamados a adorar. Nesse Natal, nós somos convidados a nos prostrar diante do pequeno bebê na manjedoura, que é o eterno Filho de Deus, é o Verbo de Deus que vem a nós, que sai da eternidade e entra no tempo. O segundo ponto que João coloca diante de nós aqui, na segunda parte do verso 1 e no verso 2, é que esse Verbo se fez carne. O pequeno bebê na manjedoura é realmente um ser humano, mas é um ser humano unido, sem mistura, sem confusão, sem divisão, à divindade. E a prova de João aqui é que ele, entre outros, viu a Jesus, tocou em Jesus e ouviu a Jesus.
os três sentidos do ser humano envolvidos aqui num contato direto com Deus que se fez carne, com o verbo que assumiu a natureza humana. O ponto aqui de João é que o Cristo eterno, o Messias eterno, ele assume a natureza humana para revelar e executar a obra de Deus em nosso favor, em nosso lugar. Essa verdade é maravilhosa. No Natal nós celebramos que o Deus eterno, Criador de todas as coisas, veio a esse mundo em Jesus Cristo para andar com os seres humanos, tendo ele mesmo se tornado ser humano, para manifestar a vida. Nós estamos aqui diante do mistério da Trindade. O mistério do Deus que é um e é três. Onde Deus o Pai está, ali estão Deus o Filho e Deus o Espírito. Onde Deus o Filho está, ali estão Deus o Pai e Deus o Espírito. Onde Deus o Espírito Santo está, ali também estão Deus o Pai e Deus o Filho. A ideia aqui é que essas três pessoas estão entrelaçadas na unidade da deidade. Nós cremos em um único Deus que se revela em três pessoas e João estabelece aqui as distinções reais entre o Pai e o seu verbo, a sua palavra, que é o Filho. A gente pode falar que cada pessoa da Trindade tem um papel, né? O Pai operando a eleição e planejando essa eleição antes da salvação do mundo, o Filho vindo a esse mundo e assumindo a natureza humana e se entregando na cruz por amor aos eleitos, o Espírito Santo regenerando e santificando o ser humano. Mas o ensino é complexo. Eu reconheço isso. Aqui somos chamados a crer, a colocar nossa fé na palavra revelada. O terceiro ponto é que essa revelação de Cristo foi dada de forma direta a poucos, para que se anunciasse a todos, versos 2 e 3. O verbo da vida foi manifestado a um grupo reduzido, os discípulos e apóstolos. Eles tiveram contato pessoal e íntimo com Jesus. Por quê? Para que eles anunciassem a vida eterna em Cristo para todos aqueles ao seu redor. Isso é também maravilhoso. Essa mensagem chegou a nós, a mim e a você, hoje, e nós celebramos essa mensagem nesse Natal. O Verbo se fez carne para a nossa salvação. E esse anúncio, dado por revelação a um grupo restrito de discípulos e apóstolos, não ficou contido na mensagem esotérica, mas foi distribuído, foi espalhado a todo mundo e a nós aqui. O que João lembra é que a fonte de toda a vida é o Pai. Mas essa vida é transmitida por meio de Jesus Cristo. E essa vida é uma vida eterna. Ou seja, há um aspecto quantitativo, uma vida para sempre, que é dado àquele que crê e que adora ao Verbo encarnado. Mas é uma vida qualitativa, um tipo de vida que o apóstolo vai qualificar já no verso 4. E aí a gente entra no nosso quarto ponto aqui. A razão da proclamação do Evangelho. Por que o Verbo se revelou a um grupo restrito de pessoas e que mensagem esse grupo restrito de pessoas anunciou? Se você vai para o capítulo 2, verso 2 dessa epístola, você vai ver que na manjedoura é uma sombra, a sombra da cruz. Jesus veio, ele assumiu a natureza humana, o Verbo encarnado se tornou um ser humano como nós, sem pecado, para restabelecer novamente a comunhão rompida pelo pecado. E o Verbo religa o ser humano pecador, que adora, que crê, por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Naquele sacrifício de dor pelos nossos pecados, oferecido em nosso lugar na cruz do Calvário. As testemunhas oculares, os apóstolos, precisavam transmitir essa mensagem do Evangelho a outros seres humanos, para que esses também pudessem ter comunhão com Deus e ter vida eterna. E aqui está a boa nova. Os que recebem a Jesus têm a vida eterna. Eles passam também a desfrutar de uma comunhão maravilhosa com o Pai e com o seu Filho. Nós somos, por assim dizer, batizados no ser trino de Deus. Nós passamos a ter comunhão com Deus, o Pai, Deus o Filho e também Deus o Espírito, como João vai tratar no final dessa epístola. Mas agora nós precisamos proclamar essa nova, como os apóstolos fizeram no passado, chamar outros homens e mulheres para crer e adorar no Jesus, que é o Verbo eterno encarnado e que celebramos no Natal. Mas
não é só a vida eterna que nos é concedida. Como o apóstolo diz, nos é concedida alegria completa. Um estado de contentamento, de felicidade, de bem-estar. Você já tem esse estado de felicidade, alegria completa na sua vida? Se você ainda não experimenta essa alegria completa na sua vida, corra para Jesus. Adore a majestade de Jesus. Creia no Jesus como o Verbo de Deus, como Deus encarnado, o Deus que se fez homem por amor de pecadores, que nós celebramos nesse Natal. Um oficial romano, Mário, visitando amigos cristãos, ele vai falar do espanto de ver aqueles amigos cristãos, muitos deles simples, alegres, não rindo, gargalhando, mas alegres, contentes. E ele fala dessa alegria como uma alegria heróica. Olha que bênção aqueles que creem, aqueles que adoram o Verbo eterno podem receber alegria completa. Portanto, nesse Natal, nós somos convidados a anunciar Jesus como Verbo eterno, o Salvador, o propiciador, que deve ser proclamado a todos os seres humanos, para que as pessoas venham a ter vida eterna, venham a crer em Jesus, venham a adorar a Jesus, venham a ter comunhão com Deus o Pai por meio de Jesus e também sintam uma felicidade completa. Vamos terminar com oração? Ó Deus, todos os anos nos alegras com a lembrança do nascimento de Teu Filho. Ajuda-nos a recebê-lo pela fé como nosso Redentor e dá-nos a graça de o contemplarmos sem temor no dia em que vier como nosso juiz. Mediante o mesmo Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A família do Seminário Martin Butzer deseja a todos um ótimo Natal nesse 2020 e um feliz Ano Novo em 2023. Que Deus abençoe-nos a todos, enquanto continuamos crendo no Jesus como Verbo eterno, adorando Jesus como Verbo eterno e almejando a vida eterna e usufruindo a comunhão e a alegria completa que vem dele.